Eu preciso de um café. Quero café! Desculpa. Já viu esse vídeo? Bom, como vocês podem perceber, o Cobel aqui tá um pouquinho diferente, né? Tá mais jovem, mais magro e tudo mais. Mas nós chamamos aqui o Ferreira, que até então era apenas o nosso cameraman, porque ele mais recentemente fez o CMA, e esse é o tema do episódio de hoje, que também foi sugerido pelo nosso amigo Felipe, onde ele disse exatamente: se puder acalmar os aspirantes a PP sobre o CMA, seria excelente. E eu vejo justamente que das coisas das quais as pessoas têm receio sobre a formação, o CMA acaba sendo algo que acaba tendo mais medo, porque diferente de estudo, onde se é difícil, você estuda. Se você não tem dinheiro, você trabalha e consegue o dinheiro. Agora, se você tem algum problema de saúde, às vezes isso foge do seu controle. É a única coisa que realmente pode acabar limando o seu objetivo de vida nesse sentido. Então, Ferreira, você no seu caso, quando você começou a pesquisar, que tipo de receios pairavam na sua mente? Eu estava lendo sobre aviação militar, então eu sempre via que acabava sempre no problema do óculos. Eu acabava nunca me enquadrando. Então sempre foi um medo meu colocar isso na aviação civil, como se eu pudesse reprovar pela minha miopia em um CMA de aviação civil igual na militar. Sempre foi meu receio, tanto que quando eu fui fazer, assim que eu entrei na sala do oftalmologista, já deu aquela embranquecida. Eu vejo que isso é algo que muita gente tem no quesito de desinformação, porque eu vejo que muitas das coisas errôneas que as pessoas têm sobre o CMA, elas trazem justamente da aviação militar. Então, até hoje tem pessoas que acham que piloto civil não pode usar óculos. E por quê? Porque isso vem da aviação militar também. Por incrível que pareça, até hoje tem gente que acha que mulher não pode ser piloto, justamente porque na aviação militar, por muito tempo, mulheres também não eram admitidas. Então isso acaba trazendo para a aviação civil um pouquinho do medo. Não por acaso, a dúvida sobre miopia reprovando o CMA deve ser a mais recorrente que a gente recebe no canal Piloto, né? A maior parte das perguntas repetidas que a gente recebe, a maior parte delas é: eu tenho miopia, isso me reprova no CMA? Temos aqui 2 provas vivas, né? De que não reprova. A lógica para os médicos reprovarem ou não você é se o seu problema de saúde vai interferir ou não na operação da aeronave, é simples assim. Então, a maioria dos problemas que você tem, seja físicos ou limitação de locomoção, você mesmo pode fazer o seu autodiagnóstico. Mas eu creio que o maior receio do pessoal, no quesito de CMA nesse sentido, é o psicotécnico. Por mais, digamos, eficiente que você acredite que você foi, é tudo uma questão de interpretação da junta médica. Então, às vezes, você vai bem, só que no final do resultado você vai e toma algum tipo de pendência, algo do gênero. É importante lembrar que o exame psicotécnico você não precisa gabaritar para ser aprovado nele, né? Às vezes a pessoa pode achar que, poxa, eu tenho que fazer tudo perfeito. Por exemplo, a gente tem lá um dos exames que a gente faz, que são 3 figuras no meio de várias, a gente tem que ir marcando cada vez que elas aparecem. Você vê uma folha imensa e fala: eu preciso ir até o final. E aí você começa a marcar, acaba o tempo. Ah, mas eu só não consegui terminar a folha. Isso não significa que você foi reprovado. É o tipo de coisa que eu acho que é importante comentar. Se acalma, eu não cheguei nem na metade dessa folha. Eu acho que eu também não. Principalmente porque a doutora que estava dando o psicotécnico, ela disse que você tem que fazer com uma certa agilidade, mas é um exame de atenção. Então, você não pode fazer correndo, porque todas que você passar, deixar em branco, sem riscar, igual a figura que você deveria ter riscado, você perde ponto. Um quesito do psicotécnico, que no meu caso acabou gerando problema, até para ver como coisas simples podem acabar deixando você um pouco desesperado na hora, é que quando eu fiz o meu, eles pediram pra gente desenhar na folha algum desenho simples, como uma pessoa, uma paisagem, uma árvore, uma casa. O primeiro que eu fui fazer foi de uma casa. E como eu tinha uma caneta e um lápis, eu acabei utilizando a caneta para servir de régua com o lápis, para assim fazer as retas da casa certinhas. Então eu fiz isso daí certinho, só que quando eu fui levar para a avaliação da atendente da junta médica, ela falou que não, você não pode utilizar régua, nenhum outro tipo de auxílio externo, a gente tem que ver como você vai fazer a mão livre isso daí. Então ao menos nesse meu caso eu pude fazer de novo. Eu creio que também uma outra coisa que acaba deixando o pessoal um pouco receoso sobre o psicotécnico são pequenas histórias clássicas de CMA. Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu, na minha sala de teórico já o pessoal acabava compartilhando algumas histórias de um aluno da própria sala que havia sido reprovado. E o que ocorreu? Ele tinha ido fazer a entrevista com um psicólogo, que é separado do psicotécnico isso. O psicólogo pediu para ele adivinhar quantas bolinhas tinha dentro de uma caixa. E ele, ao invés de fazer alguma conta ou analisar um pouquinho mais devagar, ele simplesmente falou: acho que eu tenho umas 200. Ele meio que chutou. Reprovado. Tchau.
Outra história clássica ainda relativa à entrevista com o psicólogo foi de um garoto que ele fez a entrevista em si. Na entrevista foi tudo certo, porém na hora que ele foi sair pela porta, ele já tinha atravessado o portal, só que ele resolveu voltar apenas para agradecer o psicólogo. Era o meu sonho aqui passar pelo CMA, porque isso é uma fase muito importante da minha formação de piloto e tudo mais, queria apenas agradecer ao senhor por ter me aprovado. E já o médico, vendo essa situação, acabou falando: essa sua atitude de ter voltado para cá também passando uma imagem de uma pessoa muito ansiosa. Reprovado. Eu vou falar de gente que o médico pergunta: por que você quer ser piloto? E a pessoa fala: é um sonho da minha vida inteira, e por isso as pessoas acabam reprovando. Acham que você vai ser um piloto muito emotivo, que você pode não ter a frieza necessária em determinados momentos para garantir a segurança do voo, numa situação mais extrema, enfim. Mas acho que são exceções, né? Não são casos que acontecem o tempo todo. Justamente o ponto de tudo isso depender de interpretação, e ainda mais com histórias como essas, que, se exageradas ou não, podem ter algum fundo de verdade, acaba amedrontando o pessoal quanto ao psicotécnico, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? O CMA não é um exame da NASA, você não está sendo avaliado para ser astronauta, você está sendo avaliado para ser um piloto privado, principalmente se você está fazendo o CMA de segunda classe, e depois para ser um piloto comercial no CMA de primeira classe. E novamente, não estão te avaliando para ser um piloto militar, estão te avaliando para ser um piloto civil. Então, ter miopia, hipermetropia, astigmatismo, desde que você use a lente corretiva, desde que esteja dentro dos limites aceitáveis, não comprometa a segurança de voo, dificilmente você vai ser reprovado. Sim. E até para pontuar para o pessoal, apesar de histórias como essas, você fez o CMA de segunda classe, o Ferreira também, eu fiz o de segundo de primeira classe, em todos, no psicotécnico, passamos, né, de primeira. Então, apesar das histórias, tem isso para colocar em paralelo também. Tudo que vocês tiverem de dúvidas com relação ao CMA, lembra que existe a RBAC 67. Todos os requisitos de aprovação do CMA estão lá. Assim como a gente tem a RBAC 61 para concessão de licenças e habilitações, você tem a RBAC 67 com os requisitos médicos. Então não deixe de consultar por lá, e se não tem nenhuma menção ao seu problema em específico, dificilmente você vai ser reprovado. Assim como você também pode perguntar no canal piloto/pergunte. canalpiloto.com.br/pergunte. Mestre Satoshi está lá justamente para isso. E como uma sugestão do nosso amigo Felipe, ele pediu justamente um episódio para tranquilizar o pessoal quanto ao CMA, assim, colocando na mesa todos os amigos e contatos que eu tenho na aviação. Sinceramente, eu não tive um que foi reprovado definitivamente. No máximo, são pessoas que tiveram pendências. No meu caso, que eu já fiz e refiz e renovei o CMA várias vezes. Dos problemas que eu tive, o primeiro foi justamente a questão de óculos, que eu fiquei de pendência para fazer o óculos pela primeira vez. E também teve outra que foi na primeira vez do de primeira classe, se não me engano, que eu calculei um pouquinho mal a distância que existia entre o metrô e o hospital onde eu ia fazer o CMA. E como eu estava um pouquinho em cima da hora, eu fui andando um pouco rápido, correndo para chegar a tempo. Aí quando eu fui fazer o eletrocardiograma, acabou dando um princípio de ataque cardíaco, justamente porque o coração estava um pouco acelerado para quem aparentemente estava em repouso ali, né? Mas não, tinha acabado de chegar. Aí eu tive que fazer um holter de 24 horas e aí passei, né, normalmente. Também vale mencionar que até então, até uns anos atrás, existia a opção da pessoa fazer o seu CMA ou em hospitais de aeronáutica ou em clínicas particulares. E atualmente está havendo uma transição, tanto que boa parte dos hospitais já não mais atendem o pessoal da aviação civil, e está havendo essa transição para tudo se focar apenas em clínicas particulares. Apesar de ter gente que achou ruim pelo fato de que agora você tem que fazer os exames fora, né, pelo seu convênio, por exemplo, e acabar levando apenas para serem avaliados dentro da clínica, também tem o quesito do atendimento e agendamento, porque como é uma clínica especializada em parte apenas nisso, né, toda a parte do agendamento e atendimento acaba sendo focado nisso. Tanto que diferente do hospital de aeronáutica, onde você normalmente passava 2 dias para conseguir o seu CMA, ali em apenas uma tarde na clínica você já consegue, né? Você fez recentemente em clínica? Sim, eu fiz todos os meus exames médicos em um laboratório, sem ser aeronáutico. Então eu fiz a coleta de sangue, o de esforço, o encefalograma, tudo em um laboratório. Eu fui fazendo, em 3 dias eu já tinha conseguido fazer tudo. Peguei os resultados, fui na Dédalo. Pode citar os nomes? Que não é programa de Jô Soares, não, pode citar. Eu fui na Dédalo e lá eles só pegaram os exames, eu passei 5 horas, eu acho que vale citar isso, eu cheguei às 8 e saí por volta da 1 da tarde. Pegam meus exames, checam, dizem pra mim que tá tudo ok. Além disso, eu fiz o psicotécnico na Dédalo, que era a única coisa que faltava. E lá dentro, claro, tem as pequenas coisas, né? Eles olham a sua vista, a sua audição. Eu não fiz nenhum exame propriamente dito na Dédalo sem ser psicotécnico. Com alguns dias no laboratório e uma manhã na Dédalo, eu tirei o CMA e foi bem tranquilo. Então, em suma, apesar da gente compreender totalmente que tem gente que tem muito receio sobre o CMA, tem dúvidas como um todo, etc., a conclusão básica a gente pode chegar nisso. Se o problema de saúde que você tem não afeta a operação da aeronave,
as chances de você ser reprovado são mínimas, né? A pessoa não precisa ter medo disso como eles têm atualmente. Exato. É só você pensar assim, principalmente, o problema de saúde que eu tenho pode colocar em risco a minha segurança? Pode colocar em risco a segurança de voo? Se dificilmente for colocar em risco a sua segurança de voo, dificilmente aquilo vai te reprovar no CMA. E eu também penso assim, na dúvida, vai e faz o CMA, faça os exames. O máximo que pode acontecer é você ser reprovado, não poder seguir concurso, enfim. É até melhor você fazer o exame do CMA antes, fazer todos os exames antes, ter certeza de que você não vai ter nenhum problema do que você eventualmente gastar com a sua formação para depois descobrir, poxa, não posso voar. Mas é muito difícil alguém ser reprovado no CMA por algum problema de saúde que não seja muito evidente que colocaria a segurança de voo em risco. E para finalizar, vale também pontuar o momento certo de fazer o CMA. Tem gente que se preocupa com isso em relação à validade do CMA. Então, se ela fizer antes do teórico, ela vai ficar com o CMA já em mãos, já rodando a validade dele, sendo que ela só vai voar daqui a 5, 6 meses, né, dependendo do teórico. E como eu costumo dizer pro pessoal, se você vai fazer o curso homologado, tudo bem, faz no começo. O máximo que vai acontecer é você perder aqueles 4 meses do curso homologado. Agora, se você vai estudar por conta própria, estuda primeiro. Sim. E quando você estiver pronto para fazer a banca da ANAC, aí você faz o seu CMA. Se por qualquer motivo você não passar no exame, já nem a banca você faz. Uhum. E segundo pesquisas recentes também, uma das coisas que ajuda a pessoa a ser aprovada no CMA é dar like no episódio de hoje. Mas tem que se inscrever para ter mais chance, né? Além de ativar o sininho para receber as notificações. E se tiver qualquer sugestão de próximos temas ou um comentário sobre o episódio de hoje, sobre o conteúdo do episódio de hoje, a área de comentários tem inteira à sua disposição. Então, por hoje é só. E como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade.